Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o vídeo número 2 do estudo da Grande Babilônia e vamos direto para a leitura. Eu escolhi, primeiramente, Ezequiel capítulo 16, para nós lermos e estudarmos. Só que você não pode ler somente Ezequiel 16 e alguns textos. Eu percebi que tem muita gente que foi doutrinada, praticamente enfeitiçada, por pessoas que têm tendências antissemitas e negam isso na cara dura, mas têm tendências sim antissemitas. Você vê no linguajar da pessoa. Ela pode tentar esconder isso através das palavras amor, nós somos todos um povo só, não há mais divisão entre judeus e gentios, só que a mensagem dela, ela retira todas as promessas que Deus deu para o povo judeu, que Deus deu para a terra de Israel literal, e ela espiritualiza tudo com textos isolados da Escritura e coloca na igreja. Então, quando alguém usa essa palavra antissemita, é claro que ela pode ser usada de maneira incorreta. Por exemplo, judaizantes. Os que mais gostam dessa palavra são os judaizantes. Eles usam isso contra a igreja dos gentios. Mas o que tem por detrás disso? Qual é a proposta deles? O judaísmo. Levarem pessoas, tirarem do Monte Sião, levarem para o Monte Sinai, confundindo e misturando as coisas. Eu tenho séries no meu canal contra o judaísmo messiânico. Contra praticamente quase todos os judeus que você vai ver no YouTube, eles têm mensagens judaicas. Eles torcem as cartas de Paulo. Sim, eu reconheço isso. Só que o outro lado, o extremo, na verdade é a igreja que provoca isso. Pela falta de entendimento que a igreja tem sobre a fé, sobre a própria palavra igreja, sobre os mandamentos do Senhor, a lei que é o principal, ela provoca, ela dá munição para o outro lado atacar. Então eu entendo isso perfeitamente. Só que uma coisa é verdade. Através das pregações de pastores pré-tribulacionistas e de outros que não são pré-tribulacionistas, na verdade são irmãos que, apesar de não estarem trabalhando comigo aqui, eu vi sinceridade na mensagem, realmente eles acreditam com um coração, parece que limpo, puro, que Jerusalém é a Grande Babilônia. E eles fundamentam isso com alguns textos das Escrituras, mas está isolado. Está incompleto, sabe? Isso não pode acontecer no povo de Deus. Não pode. Eu sei que nem todos têm o tempo de leitura que Deus me deu. Deus me deu mais tempo para ler. E Ele não só me deu mais tempo para ler, como Ele me deu sabedoria para eu não ficar misturado com livros alheios, com livros de patrística, com outros tipos de livros que, apesar de trazer algum tipo de conhecimento em alguns pontos corretos, em outros não se compara com a fonte. Irmãos, eu tenho o coração muito ligado com os profetas. Então hoje, para mim, depois de tanto tempo escutando e ouvindo, e ainda eu vejo a necessidade que eu tenho de ler e de escutar, cada vez eu vejo mais isso, não fica difícil de perceber como as pessoas estão usando os textos da palavra de maneira descontextualizada, sem temor. Então essa é a minha missão. Eu não posso cobrar isso de todos, né? Porque Deus me deu essa condição agora. Eu sou uma pessoa mais livre, eu tenho mais tempo para ler e para meditar. Também não sou soberbo ao ponto de não reconhecer quando eu erro. Um dia eu quase acreditei nessa doutrina de que Jerusalém é a Grande Babilônia e me limitei a ela. Já não gostava das mensagens dos adventistas do sétimo dia, então eu não olhava muito para o que eles falavam. E eu olhava mais pelo que parecia ser pelas Escrituras. Então eu conheço todos os textos aonde o Senhor Jesus comparou Jerusalém com a Grande Babilônia. Aliás, ele não fez essa comparação porque ainda não existia o Apocalipse, mas os profetas fazem a comparação de Jerusalém com uma meretriz. E hoje eu entendo perfeitamente o porquê que Deus fez isso. Então veja bem, se Jerusalém se comportou como as nações da terra, essa Grande Babilônia, e se ela fez pior do que as nações da terra, o Senhor seria injusto no seu julgamento se ele não comparasse Jerusalém com a grande meretriz.
Seria injusto da parte dele, mas o Senhor fez promessas para Abraão, irmãos, Isaque e Jacó, os nossos pais na fé. Deus não prometeu o céu para Abraão, Deus prometeu a terra, principalmente Jerusalém. Deus não falou para Abraão que havia uma cidade do céu e que ele ia herdar a terra através da cidade do céu. Ele prometeu a terra de Israel e tem centenas de textos bíblicos aonde Deus mostra que vai restaurar a terra de Jerusalém, a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, vai herdar Judá. Deus não vai meter a Jerusalém ali em cima de Israel e acabar com tudo, como esse povo está imaginando. Por isso que eu digo que eles foram enfeitiçados. É um feitiço isso. Para pensar. O que você acha que o Senhor Jesus vê quando ele vê os seus filhos usando as suas palavras, sem contexto, para chamar a cidade que ele escolheu de grande prostituta? Eu ia ficar muito bravo se alguém usasse o meu nome, as minhas palavras sem contexto, para chamar o lugar que eu escolhi e eu vou reinar de grande prostituta, e fazerem as pessoas esperarem que a minha cidade queime pelos séculos dos séculos. Eu iria ficar muito bravo. Então, se eu fosse o Senhor, eu iria levantar pessoas que têm sabedoria na palavra para contrariar esse tipo de mensagem, para ver se essas pessoas realmente são o que falam, se elas realmente têm humildade ou é soberba, se elas realmente só acusam os outros de soberbos ou se eles realmente estão obedientes à palavra. Porque eu posso usar os textos de maneira isolada e mostrar para você que Jerusalém é a grande Babilônia. E aí eu escondo todos os textos onde Deus está falando de uma promessa para o povo dele aqui na terra e jogo tudo para o céu, tudo. Eu posso fazer isso, só que eu vou ser cobrado por isso. Vocês compreendem? Eu sei que tem gente no YouTube pregando essa besteira com toda boa intenção, não é com coração mau. Eu vi isso. Se você tem discernimentos de espírito, e é bom você ter nesse tempo aqui, você vai ver que tem pessoas que não estão fazendo isso com coração mau, mas elas estão no caminho de antissemitas, no caminho de pessoas que leem a palavra de Deus com contextos isolados. Por isso Deus derramou em mim o amor pelos profetas. Irmãos, quando eu pego para ouvir Ezequiel, eu escuto o capítulo, o livro todo, 7, 8 vezes em uma semana. Antes de eu gravar o estudo para vocês sobre o livro de Enoque, eu escutei o livro de Enoque 15 vezes em uma semana. É o dia todo rodando, anotando, anotando, rodando. Não é eu ler um capítulo para vocês, aí pular para outro texto, pular para outro texto e formar uma mensagem. Isso pode ser válido se você realmente está lendo o capítulo e ele está em concordância com todo o livro. Isso é válido. Mas não é isso que está sendo realizado. Eu disse para vocês que ia provar pelo livro do profeta Ezequiel que as pessoas estão fazendo a leitura dos profetas de maneira relaxada e de maneira descontextualizada. Disse que ia provar, então eu vou provar. Vamos ler Ezequiel capítulo 16, só que olha, vai aparecer aí na tela. Você não pode ler somente Ezequiel 16 e comparar com Apocalipse 18 para falar que Jerusalém é a grande Babilônia. Como eu disse, a grande Babilônia, quando Deus vai falar dela, Deus vai apontar para Jerusalém, ele vai apontar para a Igreja Católica Romana que haveria de existir no futuro, ele vai apontar através de textos espirituais e proféticos para Meca, ele vai apontar para vários países do Oriente Médio e ainda vai jogar seta para todas as nações. Deus não compara Jerusalém, a grande Babilônia, só com Jerusalém, irmãos. Por favor, se vocês têm um pingo de noção bíblica, vocês vão perceber que ele não faz isso. Então, eu fico suspeito quando eu vejo alguém catando todos os textos e jogando tudo em Jerusalém. Se Jerusalém está agindo como uma grande meretriz, como que Jesus não vai comparar ela com uma grande meretriz e não vai punir ela dessa mesma forma?
Se Deus não tivesse promessas para Abraão, Isaque e Jacó, e não tivesse a intenção de reinar desde Jerusalém sobre toda a terra, Jerusalém iria ser queimada como todas as nações, iria ser desfeita. Mas não é isso que todos os profetas em comum falam. Não é isso. Deus seria injusto se ele não julgasse Jerusalém. Injusto. Entendeu? Ele não comparou Jerusalém com uma grande meretriz e depois deixou que Neemias e Esdras reedificasse? É assim que ele vai fazer. Acontece que como as pessoas pegam os textos e falam do corpo espiritual, eu sei o que é corpo espiritual, apontam tudo para Nova Jerusalém e catam os textos de Paulo, torcem as palavras de Paulo, aí, sabe, parece que Jerusalém vai desaparecer do mapa, porque vai vir uma Nova Jerusalém já com a vinda de Cristo. É impossível isso acontecer. Impossível. Se a Escritura dissesse isso, por que eu não iria acreditar? Então, sabe, é um problema lá do passado que vem vindo na cabeça das pessoas porque elas não estudam. É simples, é fato. Isso que eu estou falando é fato. Não há leitura bíblica nessas pessoas. Há sim uma motivação para estudar alguns capítulos da palavra para elas darem a sua opinião. Isso há. Mas leitura? Vamos dizer que a pessoa leu Ezequiel do 1 até o 48, entendeu e foi para outro profeta, leu tudo, entendeu, e a partir desse contexto todo, ele está montando a mensagem para a igreja? Negativo. É impossível isso acontecer, porque se acontecesse, eles não falariam que Jerusalém é a grande Babilônia, limitando todas as profecias da Bíblia nisso. É fato. Presta atenção nisso daqui, uma prova. A grande Babilônia não recebe os cálices da ira de Deus? Recebe, né? Só com um capítulo você pode verificar e ver que o que eu estou falando é verdade. Jeremias 25. Jerusalém recebe do cálice da ira também, mas todas as nações, Deus fala, todas as nações vão receber do cálice da minha ira. Só que lá em Apocalipse a grande Babilônia está recebendo do cálice da ira. E no 7º cálice da ira, Deus se lembra de todas as nações. Então o que eu estou falando é verdadeiro, irmãos, não é falso. Quer comprovar o que eu estou falando? Leia Jeremias capítulo 25 e você vai se lembrar do Apocalipse, dos cálices da ira de Deus. Ponto. Deus não está falando que é só Jerusalém. Jerusalém está ali? Tá. Vai receber algumas porções da ira de Deus. Mas Zacarias disse que metade da cidade será tomada, metade não. Metade das mulheres serão forçadas, metade não. E lá o Senhor Jesus vai descer, lá está escrito em Zacarias 14. Mas se o anticristo e os 10 reis vão queimar a grande Babilônia, como está escrito em Apocalipse 17, vai comer as carnes. Em Apocalipse 19 diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E ainda vai receber pedrada, ou seja, vai deixar de existir. Como que o Senhor Jesus vai descer ali? Como que ele vai se revelar para aqueles judeus? Como que a história de José, a figura que estava em José, vai se cumprir na vinda de Cristo, sendo que Jerusalém vai estar toda destruída? Para pensar nisso, tem algo errado. Aí lá em Zacarias 14 está escrito que todas as nações, de ano em ano, subirão até Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Aí a pessoa tem um devaneio espiritual. Posso dizer que é uma loucura. Aí imagina que a Jerusalém foi destruída, desceu a Nova Jerusalém do céu antes do trono branco. E aí quando desceu a Nova Jerusalém, está escrito lá que a morte não existe, mas no milênio tem morte. E a morte só é condenada no trono branco que está depois dos 1000 anos. Aí a pessoa avança, pega o trono branco, coloca antes dos 1000 anos, pega a Nova Jerusalém, coloca ali, desmancha a linha do tempo. Só para fundamentar esse erro e outros erros também. Tá certo isso, irmãos? Para pensar, tá certo isso? Se é impossível, segundo a palavra de Deus, que a Nova Jerusalém desça junto com Cristo, então tem que ter um santuário em Jerusalém. Tanto em Isaías 4 como em Miqueias capítulo 4, anota aí do lado na tela, para você ler esses capítulos, para vocês
para vocês perceberem como eles estão em conexão. Diz que as nações subirão em Jerusalém. E está escrito, vamos lá, porque de Sião sairá a lei. Eles vão aprender ainda do Senhor. Eles vão ter que subir em algum lugar. Aonde que eles vão subir? No corpo de Cristo espiritual? Vai ter um monte de santo brilhando, resplandecendo no Monte Sião? Lá no Moriá? Tem que ter um santuário lá. E se não é a Nova Jerusalém, porque ela não pode ser? Vai ser o quê? Agora, se você não concorda com o que eu estou falando, você tem que arrumar uma explicação para Nova Jerusalém estar na terra antes. Porque lá no Apocalipse 20 vai estar escrito isso. Eu não vou ler aqui porque eu vou dar uma resumida aqui nesse vídeo. Vai estar escrito que quando o trono branco for posto para julgar o mundo inteiro, disse que a morte deu os seus mortos, o Sheol deu os seus mortos. O mar deu os seus mortos. 3 lugares para serem condenados. A morte, 3 pontos para serem condenados no trono branco. A morte, ponto 1. Ponto 2, o Sheol, que é uma prisão mesmo, literal. E o mar. Você tem que pensar nisso. Que mar é esse? Já foi explicado no canal. Então a morte é condenada ali no trono branco. Mas quando esse trono branco se estabelece, diz que os céus e a terra fugiram. Fugiram. Fugiram para voltar? Não. E não se achou mais lugar para eles. E aí depois que a morte foi condenada, aí sim diz, eu vi um novo céu e uma nova terra e a cidade descendo do céu. Se você ir contra isso, sinceramente, eu não perco tempo em um debate com uma pessoa assim. Porque eu vou estar debatendo, eu vou estar jogando pérolas, essa pessoa vai ser semelhante a um porco que vai estar pisando. Por que eu estou sendo severo assim? Porque você tem que discernir quando que você está em divergência com a pessoa e ela tem que ter um sinal ali para ela entender e quando que ela não quer saber da verdade. Se a pessoa botar o trono branco antes dos mil anos e botar também a Nova Jerusalém antes dos 1000 anos e ela se diz crer no milênio, ou seja, ela é pré-milenista e não a milenista, e ela nega esse fato, você vai dar pérola para essa pessoa para quê? Está agindo como um porco. Me desculpa, mas está agindo como um porco. Agora, se você está debatendo com um amilenista, pronto, eu entendo o raciocínio dele. Ele espiritualizou tudo, ele está dizendo que o milênio está ocorrendo agora. Aí a conversa é outra, irmãos. Mas, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um limite. Quando a pessoa se diz pré-milenista, crê no milênio literal, crê nas festas e faz um besterol desse, uma burrice, uma coisa de jumento, não dá para ficar conversando. Desculpa, eu tenho mais o que fazer. Vai com essa loucura para lá, eu tenho trabalho para fazer com quem quer aprender. Vocês entenderam? Não entenderam? Então eu vou dar um exemplo final. Se vocês não entenderem com esse exemplo, ou se esses tais não entenderem, lava as minhas mãos. Minha missão está cumprida. Minha missão não é às vezes fazer a pessoa mudar de ideia, é expor o ridículo, o que ela está fazendo por causa do coração endurecido, ou sei lá o que for. Os amilenistas, eles dizem que o milênio é espiritual. Está acontecendo agora. E quando Jesus vier, todas as nações da terra serão condenadas, porque o trono branco vai ser estabelecido, a Nova Jerusalém vai descer e tudo mais. Tudo bem, a gente sabe que isso é horroroso. É antibíblico. Não tem como Deus manifestar sua justiça assim, uma vez que está escrito nos profetas que nações restarão. E aí as coisas saem de sincronia. Os dias da criação com os milênios, as festas, tudo sai de sincronia segundo a visão pós-milenista, certo? Ou amilenista. Tem uma pequena diferença entre uma e outra, mas seja como for, eles não creem no milênio literal. E aí, nós que cremos no milênio literal, que acreditamos que Jesus vai vir antes do milênio e que vai reinar por 1000 anos, nós usamos esse argumento. E é verdadeiro. É coerente com Apocalipse 19, 20 e 21. Está escrito que a besta e o falso profeta foram aprisionados e lançados vivos no lago de fogo. Aí o Apocalipse vem,
mostra que houve 1000 anos e depois Satanás, o dragão foi aprisionado, certo? No abismo, botado selo sobre ele para não enganar mais as nações. É o que nós cremos. E depois dos 1000 anos, Satanás vai ser por pouco tempo, vai sair de novo para enganar Gog e Magog, as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí vai descer fogo do céu, vai ter um juízo, o trono branco vai vir. O diabo então vai ser lançado no lago de fogo, aonde já se encontram a besta e o falso profeta. Então nós estamos respeitando a linha do tempo do Apocalipse 19, aonde a besta e o falso profeta são aprisionados, para o Apocalipse 20, aonde o diabo é lançado só depois dos 1000 anos. E quando um amilenista se atreve a dizer que isso não é assim, nós perguntamos, então por que não foram lançados logo os 3, a besta, o falso profeta e o dragão no lago de fogo? Por que teve que separar o dragão da besta e do falso profeta por um período de 1000 anos? Para que essa confusão na cabeça do Senhor Jesus, sendo que ele não acredita assim? Aspas. E eles não têm resposta para isso. Porque nós estamos respeitando o que a Escritura diz e ali não tem analepse, não tem flashback. É uma linha do tempo estabelecida. Concorda? Tá bom. Então você concordou. Então por que o Senhor mostrou pra gente 1000 anos e só depois o trono branco, o grande trono branco? E só depois a Nova Jerusalém? E por que nós queremos usar os mesmos argumentos dos amilenistas? Deus mostrou 1000 anos depois, do Apocalipse 19 para o 20, o trono branco e a Nova Jerusalém está só no 20, depois dos 1000 anos, mas tem atrevidos que querem pegar tudo isso e colocar antes. Dá a mão para um calvinista, milenista e sai andando, porque vocês estão de acordo. A única coisa que vocês não concordam é que um crê que o milênio é literal, o outro espiritual, mas ambos desrespeitam a linha do tempo que Deus mostrou. E não somente isso. A morte vai existir no milênio. Ela só pode ser condenada no trono branco. E depois vem a Nova Jerusalém, onde não pode haver morte. Entenderam? Com isso daqui, eu explico como eles estão usando a palavra de Deus sem contexto. Entendeu? O método é o mesmo. Embora pareça que isso não tenha relação com o assunto da Nova Jerusalém, tem sim. Sabe por quê? Você pode dizer, mas por que você voltou nesse assunto do trono branco? O assunto não é a Nova Jerusalém. O assunto não é Jerusalém sendo a Grande Babilônia. Irmãos, pensa bem, se Jerusalém é a Grande Babilônia e a fumaça dela queima pelos séculos dos séculos, então não pode ter a Jerusalém no milênio. Se não tiver Jerusalém no milênio, lá no Santo Monte, se aquele templo lá de Ezequiel é espiritualoide, ou, espiritual, é a Nova Jerusalém, a própria, então a Nova Jerusalém tem que estar antes do milênio. Tá vendo como tem a ver? Agora, se Jesus não vai fazer a fumaça da sua santa cidade, ainda que ela não esteja santa agora, subir pelos séculos dos séculos, e se ele vai cumprir o que ele falou pelo profeta Zacarias, então Jerusalém vai estar onde ele escolheu, no mesmo lugar, em Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém vai continuar no céu por 1000 anos, para depois vir o trono branco, condenar a morte, o Sheol e o mar já não existe, e aí sim vem a Nova Jerusalém. Eu não tenho mais recursos bíblicos para isso. Entendeu a conexão agora de uma coisa para outra? Significa que se você acredita, se você não acredita que a Jerusalém é a Grande Babilônia, mas acredita que o trono branco vai ser estabelecido antes do milênio e Nova Jerusalém vai estar no milênio, por que você não acreditaria que a Jerusalém é a Grande Babilônia? Ela vai ser destruída como qualquer outra nação. Tá aí uma charada para você, um enigma. Você é forçado a acreditar que ela faz parte da Grande Babilônia. Entendeu? Mas agora vamos limpar todo esse erro escatológico e ver o que é bíblico. Entendeu? Então, irmãos, esse foi a parte 2 do vídeo. No próximo nós vamos ler o que eu ia ler aqui, mas como eu senti vontade de conectar essas coisas já,
para as pessoas ficarem ligadas na profecia, e eu espero que você tenha entendido. Se não, volta o vídeo e escuta de novo. Eu não li um texto, tudo bem, mas eu falei capítulos que as pessoas usam assim naturalmente. Quem é que nunca leu Apocalipse 20, do 19 para o 20? Quem é que nunca ouviu falar que é Jerusalém a Grande Babilônia? Então você entendeu muito bem. Entendido isso? Agora vamos ler Ezequiel capítulo 16, no vídeo número 3, tá bom? Fiquem todos na paz, Deus abençoe e até os próximos estudos.